Olá pessoal, muito prazer, meu nome é Roger Vieira, sejam todos bem-vindos ao meu canal. E hoje nós estamos com mais um episódio daquele quadro de entrevistas com brasileiros aqui nos Estados Unidos. E hoje nós estamos trazendo o Vitor. Manda um alô pra galera aí, Vitor. Fala galera, prazer, muito obrigado Roger pela oportunidade aí de eu poder falar um pouco da minha vida, mandar um alô pra galera aí também. Eu venho sempre assistindo seu vídeo, eu faço uns 2 anos, 3 anos que eu assisto seus vídeos, quase que não perco nenhum, sou seu fã praticamente, mas é isso, estou aqui nos Estados Unidos há um tempo já e vou falar da minha história aí um pouquinho. Tá certo, muito obrigado. O Vitor tem uma história bem interessante, galera. Ele criou uma agência de intercâmbios aqui nos Estados Unidos, ele atua mais nessa área esportiva, então ele vai contar um pouquinho para nós de toda essa trajetória de lá do Brasil até aqui para os Estados Unidos e como que ele teve esse insight de criar essa agência de intercâmbio, um pouquinho do trabalho dele aqui nos Estados Unidos. Vitor, muito obrigado por ter aceito o convite da entrevista. Comece se apresentando, fala um pouquinho de você, da onde você é do Brasil e como que surgiu essa ideia de vir aqui para os Estados Unidos. Eu sou de Belo Horizonte, sou belo-horizontino. Morei em Belo Horizonte quase metade da minha vida. Morei lá até os 15 anos, mais ou menos. Meus pais ainda moram lá. Quando eu estava com 15 anos, eu fui jogar futebol no Nordeste do Brasil, em Maceió, num time que chamava Corinthians Alagoano. Acabei ali indo muito bem no Corinthians Alagoano, na base. Estava ali com 15, 16, 17 anos. Morei em Maceió há 3 anos, depois disso fui para a Europa, joguei futebol em Portugal, joguei futebol na Grécia também, e eu tive uma lesão que me atrapalhou muito, era uma lesão muscular de 3º grau, em que eu não conseguia me recuperar, tentava voltar a jogar, não conseguia, voltei para o Brasil, e foi quando eu tive uma ideia de vir para os Estados Unidos para eu poder, jogar para uma faculdade, conseguir uma bolsa. Mas como a maioria dos brasileiros, a maioria dos brasileiros não falam inglês. E para ter uma oferta de bolsa nos Estados Unidos para jogar e estudar, você precisa saber o inglês. Foi aí que eu mandei mensagem para um amigo meu que estava aqui nos Estados Unidos, aqui na cidade de Galesburg. E eu vi que ele estava aqui, estava postando fotos aqui. Eu estava pensando como que ele conseguiu. Ele não fala inglês, não sabe, não tinha contato nenhum. Aí eu perguntei para ele, como que você foi para aí? Aí ele me falou que ele estava só aqui como turista, aprendendo inglês, ver se ele conseguia fazer uns tryouts aí em algumas faculdades, para ver se conseguia um contato de um treinador, alguma coisa do tipo. Eu falei, mandar até um abraço para ele, ao Silvinho, que hoje está lá em Nebraska. Então eu falei com ele, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou ir para aí, tenho moradia aí, o custo de vida é baixo aí, eu vou ficar aí um tempo, 4, 5 meses, para poder aprender o inglês e também ver se eu consigo fazer uns testes aí nas faculdades, conhecer alguns treinadores e tal. Bom, eu vim para cá em Galesburg em 2015 como turista. Depois aí de 5 meses eu fiz a prova do TOEFL. A TOEFL é a prova de proficiência no inglês. Eu tirei 78 nessa prova e já é considerado uma nota alta. Meu inglês já estava fluente em 5 meses e meio. Conversava com todo mundo, entendia todo mundo, já tinha um network na cidade e acabei recebendo uma bolsa 100% para jogar na Carl Sandburg College, que é uma community college aqui na cidade de Galesburg. Voltei para o Brasil com inglês, com uma bolsa 100%, consegui meu visto de estudante, fui na entrevista, consegui o visto, embarquei logo em 2016 para cá como estudante. Já me formei lá em 2 anos, porque era uma community college, me transferi por uma faculdade que é bem tradicional aqui do estado de Illinois, que é a Western Illinois University, e me formei na Western também. Hoje eu tenho bacharelado aqui nos Estados Unidos em logística empresarial, que o nome em inglês chama Supply Chain Management. Mas no meu 3º ano de faculdade, quando me transferi para a Western, eu comecei a minha empresa, que é um programa de intercâmbio esportivo aqui nos Estados Unidos, onde eu comecei a dar oportunidade para os atletas brasileiros vir aqui para os Estados Unidos para poder ter uma imersão cultural, aprender o inglês, poder ser observado por treinadores de faculdades dessa região e conseguir a mesma coisa que eu fiz, porque foi uma experiência minha, eu vi que deu certo, vi que foi rápido para conseguir uma bolsa, para aprender o inglês dessa maneira,
sem precisar de fazer aula, sem precisar de fazer curso, sem precisar de estar numa escola. No dia a dia você aprende inglês. Você deve saber disso, Roger. Uhum. Então, para ir no Walmart, você tem que saber inglês. Para ir numa farmácia, para fazer tudo, você precisa falar inglês. Então, estando aqui nos Estados Unidos, você aprende inglês. E hoje eu tenho a Galesburg Soccer Exchange, que a gente chama aí, carinhosamente de Galesburg Academy, que é um programa que os meninos têm opções de ficar de 1 a 5 meses. E para aprender o inglês, para ter oportunidade de bolsa, ter vídeos de melhores momentos gravados, porque a gente grava todos os vídeos aqui, todos os jogos que a gente faz contra as faculdades. Então está sendo um sucesso. Show de bola. Nossa, você resumiu tudo bem rápido. Assim. Quando eu me formei na Sandberg, eu virei assistente técnico lá também. Eu recebi um convite da escola e virei assistente técnico de futebol. Então, eu recruto para uma faculdade, a Cal Sandberg College, e recruto atletas internacionais. Não só do Brasil, mas também muitos da Europa. E é isso. Mas conta para nós, né? Voltando um pouquinho no passado, né? Porque eu acredito que foi a primeira vez que você veio aqui para os Estados Unidos, né? Lá atrás. Como que foi essa experiência de chegar aqui a primeira vez? Foi muito diferente, assim, para você? Foi muito difícil? Passou muitos perrengues? Cara, eu passei perrengue. Eu acho que todo mundo passa perrengue quando chega nos Estados Unidos. Foi assim, tinha alguns brasileiros que já estavam estudando aqui em Galesburg. Eu não conhecia, eu conhecia só um dos brasileiros. E eu cheguei, cara, e fiquei numa casa com 8 brasileiros. E, na verdade, era só a parte de cima da casa era 8 brasileiros. Embaixo tinha um monte de gente também, estudantes, pessoal do mundo inteiro. E cara, quando eu cheguei, eu não falava inglês. E eu arrumei esse quarto para ficar com 4 pessoas no mesmo quarto, eram 2 beliches. E era $800 para 6 meses. Então dava uns $160 por mês, muito barato. E nisso eu dei $800 na mão de um dos brasileiros para pagar o dono da casa, porque eu não conhecia o dono da casa, não falava inglês. E tal, paguei aquilo ali, passou 1 mês, 2 meses, 3 meses. O dono da casa um dia foi lá e falou assim: Vitor, you haven't paid yet. Eu não paguei, você não pagou ainda. Eu falei: ué, paguei. Quando cheguei aqui, eu já dei o dinheiro todo do semestre. Ele falou: não, você não pagou, não. Eu falei: beleza, vou ver aqui, então. Que eu paguei, eu tenho certeza que eu paguei. Nisso, eu mandei mensagem para o brasileiro. Ele falou: eu paguei ele sim. Só que aí, depois eu descobri que esse brasileiro roubou dinheiro meu, de mais uns 3, 4 meninos que estavam aqui, que falou que ele ia dar dinheiro para o dono da casa e não deu. Então, assim, o brasileiro não estava na cidade mais. Os meninos tinham voltado para o Brasil, eu estava aqui sozinho em Galesburg, não sabia o que fazer, não estava com dinheiro, não estava trabalhando, até porque o custo de vida aqui é baixo, a casa é muito barata, e assim, eu estava só me mantendo. Na época, meus pais estavam me ajudando também, estava com 19 anos, então, isso foi um dos perrengues. Fui roubado aqui, o dono da casa acabou deixando eu ficar lá, até eu voltar para o Brasil, depois de uns 2 meses aí de graça, praticamente. Eu fiquei 5 meses de graça, né? Mas ele só foi descobrir depois do 3º mês. Mas esse foi um dos perrengues. E também a questão do inglês, né, cara? Quando você está aprendendo inglês, você passa o perrengue direto. Mas assim que aprende. Isso que eu sempre falo com meus atletas. No dia a dia, você vai errar, as pessoas talvez vão rir de vocês, vão te corrigir, mas é assim que você vai aprender. Tá certo. Já já a gente vai entrar nessa área, né, do seu trabalho em si, né, que você faz esse trabalho de trazer os estudantes e tal. Mas conta para nós, né, na época que você era estudante também, né, que você voltou para o Brasil, né, recebeu a bolsa. E aí até é importante a gente falar. É muito difícil conseguir uma bolsa aqui nos Estados Unidos, na área de esportes. Você consegue falar alguma coisa para a galera? Cara, não é difícil, mas depende do ponto de vista da pessoa. Se eu soubesse que a única coisa que eu precisava era um vídeo de melhores momentos e saber falar inglês para conseguir uma bolsa, eu já tinha feito isso há muito tempo antes, quando eu estava ali acabando o ensino médio no Brasil. Então, eu diria que não é difícil. O que você tem que ter é os requerimentos. Você tem que ter o inglês, tem que jogar futebol. O Brasil é o país do futebol. Todo mundo joga futebol no Brasil. Então, aprenda o inglês que você vai embarcar, você vai conseguir uma proposta de bolsa. Claro que não é todo mundo que tem contato de treinadores, contato de escola, e por isso que a Galesburg Soccer Exchange existe, para os atletas poderem entrar em contato com a Galesburg Soccer Exchange, que a gente entra em contato com os treinadores para poder fazer essa ponte
entre os atletas que estão preparados já para embarcar e os atletas que não estão preparados vêm para a Galesburg Academy. Para a gente fazer um pouquinho do paralelo do trabalho que você faz hoje, vivendo a sua experiência, como que foi lá na imigração, quando você voltou, né, como turista, e aí você participou depois de uma nova entrevista, dessa vez para pedir o visto de estudante. Como que foi pelo fato de você ter conseguido uma bolsa? Quais perguntas eles fizeram? Como que é? Eles me perguntaram o que eu estava fazendo em Galesburg. Eu falei com eles, eu estava aqui para ter uma imersão cultural, queria conhecer a cidade, conheci Chicago, fiz compras, aprendi o inglês. Eles me perguntaram, você fez algum curso de inglês? Você conseguiu algum diploma? Eu falei, não, eu estava como turista, é até proibido você conseguir diploma com visto de turista. Eles falaram, beleza, e isso tudo em inglês, claro, eles sempre falam, eu visto de estudante, eu tenho que falar inglês com você. E desenrolando ali em inglês, eles falaram, você vai jogar futebol, qual que é o número da sua camisa? Eu falei, 9 e tal. Ele falou, bacana demais, desejo tudo de bom para você, tá aqui o visto. Só isso. Foi muito fácil. É só você ser sincero e falar a verdade. Não precisa de mentir nada. Estando ali com o I-20, que é o documento para o visto de estudante, você não tem o que temer, está falando a verdade, você está aplicando para um visto de estudante, que uma escola te convidou, te deu a bolsa, então não tem segredo. Fala um pouquinho do seu trabalho aqui em si, né? Que você tem essa agência de intercâmbio, onde você traz os estudantes, que a gente vai entrar também nisso, mas paralelo a isso, você tem uma outra atividade também, né? Que você falou que atua na área de esportes. Fala um pouquinho do seu trabalho. Sim, eu trabalho na Carl Sandburg College, que é um college aqui na cidade de Galesburg. É um college bem respeitado, uma community college, então assim, a cidade apoia a escola, os estudantes da escola fazem muito trabalho voluntário na escola. A Sandburg é referência em tecnologia aqui em Illinois, entre as community colleges. Então, assim, é um prazer trabalhar para a Sandburg. Quando eles me ligaram para fazer o convite para ser assistente técnico, eu aceitei na hora. O diretor de esportes me ligou, depois o treinador do futebol me ligou também. Eu já tinha jogado para esse treinador, então ele via já a questão de ter o perfil de líder. O diretor da escola também já via isso. Eu tendo boas notas na escola facilitou muito, porque eu sempre falo com os estudantes, tendo notas boas, você pode exigir coisas. As pessoas vão te ajudar. Você pode falar, eu queria ter isso e isso. Você pode chegar e conversar com o diretor, com o presidente, com o diretor de escola. Então, assim, é sempre bom e importante você manter as notas altas para poder ter oportunidades no futuro. Vamos falar agora, então, da sua empresa, né? Do trabalho que você faz em si. Para uma pessoa que está assistindo a gente agora, que joga futebol bastante, meu irmão até jogou futebol, já fez vários testes, mas sabe que no Brasil é difícil. Sim. O que essa pessoa tem que fazer, assim, se ela quer vir aqui estudar e entrar num time de futebol ou fazer algum programa de intercâmbio? Fala um pouquinho da sua empresa. Como que vocês atuam, assim, começo, meio e fim, para a galera saber? Sim, primeiramente, o motivo que eu comecei o meu programa de intercâmbio foi para suprir essa demanda de atletas me mandando mensagem todos os dias falando, Vitor, eu quero jogar nos Estados Unidos, eu tenho vídeo de melhores momentos, mas não tenho inglês. O que eu faço? Me ajuda e tal. Então, eu fiz esse programa para os meninos poderem aprender o inglês rapidamente. Então, para quem quer vir jogar nos Estados Unidos, para quem quer, no futuro próximo, conseguir uma oportunidade de bolsa, ter contatos aqui nos Estados Unidos, ter um vídeo de melhores momentos jogando aqui nos Estados Unidos em alto nível. O que eu sempre falo entre em contato com a gente pelo Instagram, pode entrar pelo meu Instagram privado também, o meu pessoal, que a gente sempre auxilia esses atletas. A gente pega eles na mão e leva do começo ao fim desse trajeto, entendeu? Então, assim, os atletas que estão preparados são os que já têm o inglês, já têm proposta de bolsa, já têm vídeo de melhores momentos, e os que não estão preparados, que não têm inglês, não têm nota no TOEFL, não tem vídeo de melhores momentos, não tem contatos, a gente ajuda nesse processo também, entendeu? Quando você menciona essa parte do estar preparado no inglês, se de repente tem um atleta que acredita que é muito bom lá no Brasil, tem tal vídeo dos melhores momentos, tem como ele vir para cá, aprender inglês e depois fazer esse outro processo, ou não? Sim, ele pode vir aqui como turista para Galesburg, para participar da Galesburg Academy,
aprender o inglês, fazer a prova do TOEFL, que é a prova de proficiência, tirando aí uma nota acima de 60, já tem várias opções. Já tem muitas escolas que pedem essa pontuação. E sendo brasileiro, muitas das vezes o brasileiro é, querendo ou não, melhores que americanos no futebol. Então, você tendo futebol e conseguindo uma nota alta no TOEFL, você, claro, pode sim conseguir essa proposta de bolsa de um treinador daqui, entendeu? Não só de mim, que recruto para a Sandberg, mas também de outros treinadores aqui dos Estados Unidos, É entendeu? muito comum, assim, eu não sei se você percebe, os times americanos aqui pegarem jogadores do Brasil ou de outros países e ele pode ficar aqui a vida inteira, conseguir um visto de trabalho, alguma coisa. Você já viu essa possibilidade? Sim, existe sim essa possibilidade. Claro que não é para qualquer um. O atleta tem que ser diferente. Muitos brasileiros não sabem, aqui nos Estados Unidos não tem categoria de base. Muito poucos times têm categoria de base. E a base dos Estados Unidos são as faculdades. Então, existe as faculdades de primeira divisão, NCAA, e essas faculdades, a primeira divisão, a MLS, a USL, essas divisões, elas pegam estudantes que estão se destacando nas faculdades, nas maiores faculdades, nas faculdades que estão ganhando sempre, e oferecem um visto de trabalho, se for estudante internacional, ou se for americano, já contrata ali na hora. Então, a categoria de base de futebol profissional nos Estados Unidos são as faculdades. Então, o atleta que só pensa no futebol, o atleta tem que pensar que o estudo vai fazer com que ele tenha oportunidades no futebol, entendeu? Então, ele tendo notas boas, ele vai ter mais chances de ir para uma faculdade top, e nisso ele pode sim ir para um time profissional. E até fazendo um paralelo, né, entre ele chegando, né, estudando aqui nos Estados Unidos, né, atuando na área do futebol e tal, porque confesso para você que para mim isso é inglês, tá? Fala para nós, né, quais são os desafios que esses estudantes, né, eles enfrentam aqui nos Estados Unidos? Porque eu acredito eu que não é também uma coisa simples, né, fácil. Ah, não, eu vou lá, jogo futebol de boa e tá tranquilo. Não, fala um pouquinho dos desafios que esse estudante vai enfrentar aqui. Sim, claro, tem desafios, não é fácil. Para um estudante atleta, ele tem que saber que ele tem que ter uma agenda bem restrita, em que ele não vai ter tanto tempo de diversão. Ele tem que saber que tem que ter responsabilidade, porque é o seguinte, muita gente vê festas, tem festas, existem festas nas faculdades, mas se você se preocupar só com festa, só com mulher, só com bebida, não vai dar certo. Em 6 meses você vai voltar para o Brasil, porque as suas notas vão estar baixas, seu desempenho em campo não vai estar bom, então é impossível continuar nos Estados Unidos desse jeito. Então os meninos têm que saber que tem agendas de treino, geralmente treino todo dia, as aulas geralmente de manhã e até à tarde, treino à tarde, tem agendas de jogos que a gente viaja, fica em hotel, então o atleta tem que saber a hora de mandar o e-mail para a professora, falando, tem um jogo nesse tal dia, não vou poder fazer isso, tem como você me mandar o material? Então, isso tudo é com o atleta. O atleta tem que saber se comunicar, o que é uma coisa muito importante, saber mandar o e-mail, saber se comunicar em inglês, comunicar com os professores, com o treinador do time, sobre uma aula que ele não pode faltar, então tem que ir na aula em vez de ir para um treino ou para um jogo. Então, essa parte da agenda e de ter responsabilidade com o que tem que fazer é muito importante para o atleta. Tá certo. Você mencionou mais ou menos um pouco dos requisitos, mas você consegue falar qual que é a idade mínima, a idade máxima, se tem que ter alguma formação específica, ensino médio? Quais são os requisitos de um modo geral, assim? Para ir para um college ou university, que são as faculdades aqui dos Estados Unidos, você precisa ter o ensino médio no Brasil, tem que ter o certificado de ensino médio traduzido para inglês, tem que ter uma bank statement, que é uma carta do banco provando que você conseguiria pagar os custos da faculdade, cópia do passaporte, tem outros documentos que as faculdades pedem. Questão de idade, a NCAA, que é a NCAA, essa liga tem limite de idade, que na verdade não é um limite de idade. É que você tem que terminar o ensino médio e logo no ano seguinte que você termina o ensino médio, você tem que começar numa NCAA. Mas tirando essa liga, que é a NCAA, existem a NJCAA, que é a NJCAA, que é a faculdade que, por exemplo, eu sou assistente técnico. Não tem limite de idade. Então, a gente tem atletas de 29 anos, nós já jogamos contra times que têm jogadores de 35 anos, então não tem limite de idade.
NJCAA e NAIA não tem limite de idade. A NCAA tem limite de idade. Pode ser um pouco confuso, mas é os nomes das ligas. Tá certo. Fala para nós quais os custos, né? Porque quem está assistindo a gente quer saber de custos também, né? Quais são os custos envolvidos nesse processo? Não sei se você pode passar alguma coisa de agora. Talvez os preços podem mudar daqui para frente, mas atualmente, para trazer um estudante, né, um intercambista que quer atuar nessa área, quanto custa para ele? Tem alguma taxa específica com vocês? Então, existem duas situações. Existem estudantes que já vão direto para uma faculdade e os estudantes que vêm participar da Galesburg Academy. Para quem já tem inglês, tem proposta de bolsa e vai para uma faculdade, isso depende da porcentagem de bolsa que o atleta está ganhando. Eu diria que sem bolsa, a média das faculdades junior colleges, igual a Sandberg, seria aí por volta de 10 a 15 mil dólares anuais. Mas geralmente o estudante internacional tem bolsa. Então pode ser aí de 0 a 10 mil dólares, eu diria, que é a média aí de preço de uma junior college. Claro, tem faculdades maiores que seriam um preço maior e é infinito. Tem faculdade de 100 mil dólares no ano. Então, geralmente não tem muitos estudantes internacionais. Para participar da Galesburg Academy, 5 meses de intercâmbio é 3.480 dólares total, que só não está incluso aí a comida, que a comida o atleta faz a compra no supermercado, cozinha em casa, come fora. A gente calcula aí uns 150 dólares mensais de comida. Mas tirando isso, 3.480 dólares. Então é muito barato para ficar esses 5 meses em Galesburg. Comparado com qualquer outra oportunidade que eles teriam para ter bolsa e inglês, a Galesburg Academy com certeza é a melhor opção. Foi a melhor opção para mim, para todos os meninos que participaram do programa e para todos que vão participar. Tá certo. E aí a questão de acomodação, até mesmo outras assistências, porque às vezes precisa para fazer uma linha de telefone, ajudar a pessoa a chegar aqui nos Estados Unidos porque ela não conhece nada. Vocês prestam todo esse apoio? Com certeza, com certeza. No primeiro dia eu já levo os meninos no Walmart, já levo para fazer para pegar o chip de telefone para conversar com a família no Brasil. No Walmart eu mostro para eles o que eles realmente têm que comprar de comida, porque geralmente os brasileiros chegam, vê tudo barato e fala, vou botar isso no carrinho, vou botar isso. Mas não pode ser, senão você vai queimar dinheiro rápido. Então pega as coisas que você realmente importa, comida de qualidade para poder cozinhar em casa. Eu dou todo o suporte para os meninos. As casas são todas equipadas já com ar-condicionado, aquecedor, toda mobiliada, internet, lavadora, secadora, já tem tudo nas casas. A gente tem 3 casas aqui em Galesburg para os meninos que participam do programa. Então eles têm todo o conforto que eles precisam. E os pais, claro, ficam satisfeitos com isso. Até é importante você falar dessa questão dos pais, porque os pais ficam muito preocupados, né, de saber quem é que está recebendo os filhos, né, se tem alguma segurança ou não. Qual segurança que a sua empresa, né, oferece assim para eles, para que eles possam saber, olha, eu posso checar isso aqui, eu posso saber daquilo ali, eu sei que vocês têm site, YouTube, alguma coisa assim, mas qual que é a segurança assim que vocês conseguem oferecer para eles? Falar, olha, seu filho está seguro com a gente, porque isso é muito preocupante hoje em dia. Sim, eu acho que o principal nesse business é a comunicação. Sempre estar disposto a conversar e responder qualquer dúvida que os pais precisam a qualquer momento. Então, desde o começo, quando a gente está conversando com os pais estão perguntando como é o processo e tal, desde o começo a gente já explica tudo, eu me disponho a conversar com os pais, chamada de vídeo sempre. Quando o atleta embarca, eu busco no aeroporto, sempre tirando foto, faço vídeo, posto vídeo no Instagram, a gente posta vídeos e fotos no Instagram praticamente todos os dias, stories no Instagram, então os pais sempre sabem o que está acontecendo. Os pais têm acesso à agenda de treinos, de reuniões de ESL, de inglês, eventos que os meninos vão aqui na cidade. Então eles sabem o horário dos meninos, sabem o que tem na casa, tem fotos das casas, eu moro perto de Galesburg, então eu estou aqui para o que os meninos precisarem. Já teve caso de um atleta cortar a cabeça durante um treino, levei o atleta no hospital, o atleta tomou ponto, e nisso o tempo todo eu estava conversando com os pais, mostrando, falando que estava tudo tranquilo, já estava no hospital, tomando ponto, tomou ponto, tudo funcionou normal, levei para casa. Então, assim, eu sou como um pai para os meninos, eu até chamo eles de meus filhos. E eu sei que é o que os pais querem saber mais. Eles querem saber que os filhos deles vão aprender inglês,
vão ter oportunidade de bolsa, mas muito mais que isso, eles querem saber se os filhos deles vão estar seguros. Tá E certo. eu sei disso e eu tenho a responsabilidade de poder ter essa mentalidade que eu tenho que ser os pais dos meninos, entendeu? Os meninos estão na minha responsabilidade, são os meus filhos. Beleza. E conta para nós, nesse percurso, né, do projeto, quanto tempo dura esse programa mesmo? Você acha que você mencionou? Eles têm opções de ficar de 1 a 5 meses. Geralmente, os meninos preferem ficar 5 meses para poder ter uma evolução maior no inglês e poder jogar mais jogos. Que a gente marca, não tem datas certas dos jogos. São quando os times podem, eles contatam a Galesburg Academy para a gente marcar os jogos. Então, quanto mais tempo você fica, mais tempo você tem de jogar, ter vídeo de melhores momentos e aprender o inglês mais rápido. Consegue estender esse programa ou não? Acabou o tempo, tem que voltar para o Brasil. Nenhum atleta fez isso ainda. Claro que eles podem fazer se quiserem estender o visto de turista, mas eu não acho necessário. Eu acho que em 5 meses o atleta já tem um inglês bom, pode voltar para casa já. Claro, se ele quiser ficar aqui, fazer outra coisa, ir para outro estado, isso é com ele, entendeu? Mas eu sempre falo, o seu visto de turista você pode ficar até 6 meses, se ficar um dia a mais, vai ficar ilegal, você vai ter problemas no futuro, então, por isso que a gente dá a opção de 1 a 5 meses, nem fala 6 meses, para não ter esse perigo de passar de 6 meses. Se quiser contratar um advogado para mudar ou para visto de estudante ou para visto de turista, pode fazer, mas a gente sempre dá o auxílio necessário que tem que dar para o atleta. Tá certo. E nesse período que ele está aqui, existe aqueles olheiros que olhou assim e falou: caraca, gostei desse cara aí, ou não? Cara, isso é relativo. Eu já levei os meninos para fazer jogos subprofissionais. Então, assim, eu tenho contato de alguns empresários aqui nos Estados Unidos, mas que eles não moram aqui perto de Galesburg. Mas, por exemplo, se a gente for numa cidade vizinha, tem um jogo subprofissional, pode ser, tem sim chance de ter alguns olheiros ali de times profissionais na primeira, segunda divisão, quem sabe? Algum aluno já chegou a desistir? Porque eu sei que os Estados Unidos é um país muito diferente do Brasil. Às vezes chega para cá, fica com saudade da família, fica maluco, fica depressão. Já aconteceu alguma desistência ao longo do processo ou não? Todo mundo finalizou feliz e contente? Então, no meu programa, a única vez que os meninos foram embora mais cedo foi agora no coronavírus, que estava rolando a temporada, e os meninos tiveram que ir embora, porque os jogos foram cancelados, o Trump estava fechando a fronteira, então eles tinham que ir embora, senão ia ficar preso aqui. Mas o que acontece muito são os atletas que já vão direto para uma faculdade, sem nunca ter pisado nos Estados Unidos, que já tem o inglês, o futebol, vão direto para uma faculdade. E sim, eles sentem o baque, sentem a pressão, sabem que eles agora não têm o papai e mamãe perto, tem que estar na sala de aula todos os dias, tem que jogar em alto nível e tem que ser responsável por si mesmo. Tem que fazer compra no Walmart, no supermercado, tem que cozinhar em casa. Então, assim, muitos meninos sentem esse baque. Existem, sim, casos que os meninos desistem, falam que não conseguem ficar longe da família, e acontece. Assim, a gente não tem tanto controle sobre isso, entendeu? É até bom a Galesburg, quando os meninos vêm para a Galesburg Academy, para eles saberem como é ficar alguns meses longe da família, como é ficar alguns meses morando com estudantes, e isso tudo. É bom para a experiência do atleta. E conta para nós, que essa mudança de pandemia, teve alguma mudança no processo de vocês ou não? Porque a gente sabe que recentemente está fechado, né, a imigração para alguns processos. Vocês têm alguma previsão de voltar? O que mudou para vocês? Sim, as ligas das faculdades já confirmaram que em agosto vai ter a temporada normalmente. A Galesburg Academy iria também ter a temporada em agosto, mas eu achei melhor passar essa temporada para janeiro, até porque a maioria dos nossos atletas ainda não tinham visto e os consulados no Brasil estão fechados. Então, para o meu programa, eu decidi passar para janeiro. Então, janeiro é a próxima temporada da Galesburg Academy. As escolas, os atletas que já têm o visto de estudante, que já estão numa escola, eles podem voltar normalmente não, porque o Trump tem que abrir a fronteira ainda. Mas todo mundo pensa que até agosto as fronteiras vão estar liberadas já. E as faculdades já confirmaram que vai rolar o campeonato normalmente. Beleza. E você tem um canal no YouTube também, da sua empresa? Sim, eu comecei agora. Estou sem experiência nenhuma. E o nome do canal é Galesburg
Soccer Exchange. Talvez, não sei se pode botar na tela aí, na descrição depois. Galesburg Soccer Exchange é o nome do canal. No Instagram é o mesmo nome, Galesburg Soccer Exchange. E no Facebook é a mesma coisa. Tá certo, beleza. Que informações você vai colocar lá no canal? Só para a galera já saber. Poxa, eu vou lá e sim. Informação sobre intercâmbio esportivo em geral. Para quem quer vir para os Estados Unidos jogar, estudar, conseguir bolsa e ganhar um visto de estudante de 4 anos, depois talvez ficar nos Estados Unidos trabalhando com uma empresa grande, vocês podem entrar em contato com a gente, pode entrar no meu perfil ou no da Galesburg Soccer Exchange, que a gente vai te guiar aí nesse processo, do começo ao fim. Beleza. E para a gente finalizar essa entrevista, em vista das suas experiências, né? Se você pudesse dar um conselho para a galera que está lá no Brasil, pessoas que nos acompanham, que quer vir aqui a trabalho, a estudo, a passeio, ou até mesmo quer fazer um intercâmbio esportivo, né? Que a sua empresa está oferecendo. O que você falaria para essas pessoas? Eu diria que, claro, nessa época de Covid, está sendo uma crise para todo mundo. Muitos estudantes atletas que estavam se preparando no Brasil deram uma desanimada, mas não precisa desanimar, não vai acabar isso. É só uma fase. E o que eu digo para quem quer vir estudar, conseguir uma bolsa, jogar, é o seguinte: foque no inglês. O inglês é o que vai fazer você embarcar. Até se for uma opção de trabalho, se for uma oportunidade de trabalho, que seja de escola, de qualquer coisa, o inglês, você vai ter que ter o inglês. Tendo o inglês vai facilitar tudo. Então, você que é atleta, se já joga futebol, se já tem um vídeo, só preocupa com o inglês que você vai embarcar. Preocupa com o inglês, entre em contato com a gente que você vai embarcar. Bom, galera, então essa foi mais uma entrevista contando histórias de brasileiros, hoje trazendo o Vitor. Muito obrigado, Vitor, por ter aceito o convite da entrevista. Lembrando que eu vou deixar as redes sociais do Vitor aqui abaixo, então se você quer vir aqui para os Estados Unidos, fazer um intercâmbio esportivo, aprender inglês ou entrar na área do esporte aí, quem sabe entrar num time grande aí, né? Entre em contato com o Vitor, que ele vai poder passar maiores informações para vocês. Lembrando que se ficou alguma dúvida, deixa um comentário aqui abaixo. Se curtirem esse vídeo, deixe seu joinha, compartilhem com os amigos e não se esqueçam de se inscrever no canal para acompanhar as novidades. E vamos até o próximo vídeo. Muito obrigado, Vitor. Muito obrigado, Roger. Valeu, galera. Tamo junto.